Oi, Jana. Oi, Dulce. Tem teu pedido, Jana. Vamos ver se você entra aqui. Bem-vindos, Roberto e Anne. Vamos A ver. Dulce. Agora Vamos ver eu, se a Jana entra. vamos ver se eu tô conseguindo virar a tela aqui. Ué. Mostra que tá carregando, mas eu não tô te enxergando ainda. Tá me escutando? Tô te escutando, sim. O pessoal tá entrando. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo adicionar ela. Bem-vindos, bem-vindas. Mais um tema super interessante aí para a gente estar contribuindo, conversando. Nós temos aqui mais uma docente que, na verdade, é super especialista também em mandalas, que dá a disciplina na nossa pós, e a Dulce Pinheiro, que está aí conosco também. Deixa eu ver, tá tendo. Essa tecnologia aí, né? O sinal. Vamos esperar um pouquinho a Janaína. Por algum motivo, tá demorando um pouquinho dela conseguir entrar aqui com a gente. Acho que agora vai dar. Vamos ver, Jana. Então, a Oi. Janaína que tá aí esperando para conseguir falar aqui com a gente, né? Oferecer também essa live. Ela é docente aqui da nossa pós em psicologia transpessoal, dando a disciplina de psicologia junguiana, que foi o Jung que também nos seus estudos sobre inconsciente coletivo descobriu a força, o poder da mandala em culturas ao redor do mundo inteiro. Muito lindo esse tema. Jana, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Pois é, eu tô te ouvindo, mas a tua imagem não aparece. Estranho. Olha, tá escuro, né? Você tá enxergando a você mesma aí pelo vídeo? Não. Eu tô vendo uma imagem escura, daí eu também não entendi por que que tá assim. Vamos ver aqui. Você tá perto do teu modem? Sim. Bem, mas assim, eu posso começar a falar alguma coisa, vamos ver se a imagem, né, vai acompanhar daqui a pouco. Qualquer coisa, eu posso tentar entrar de novo, né? Porque às vezes entrando reconfigura a imagem. Sim. Você quer tentar sair e voltar, Jana? Pode ser, vou tentar de novo aqui sair então, tá? Tá bom, tá bom. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Oi, gente, vamos ter um pouquinho de paciência aí com essa tecnologia, né? Às vezes ela apronta um pouquinho, dependendo da força do sinal, enfim. É... Mônica chegando, coisa boa. Tem o pessoal aí que tá bem assíduo com a gente, participando das lives, dos workshops, das aulas, dos vídeos. Bem feliz de vê-los e vê-las aqui. Também tem gente nova. Bacana. Então, gente, a gente agora está com, né, mais esse tema aí, para ir completando esse leque de assuntos tão interessantes aí que a psicologia transpessoal traz para poder trabalhar com o ser humano de uma forma inteira. E o tema das mandalas é bem interessante porque elas foram desenvolvidas dentro dessa abordagem também como uma técnica projetiva,
onde a gente pode fazer uma ponte muito, muito rica entre ego e self, né? Para que fluam as intuições, né? Até o nível da nossa personalidade, do nosso ego, que a gente possa, então, trabalhar de uma forma alinhada aí com os nossos valores mais profundos. E isso a mandala pode ir revelando para a gente, por conta de que ela abre um caminho aí para o nível intuitivo. Eliana, você tá me escutando agora? Eu tô te escutando normal, mas ainda tá igual antes, não te enxergo, né? Ai, meu Deus. Tá, eu vou começar, quem sabe daqui a pouco a minha internet, eu peço desculpa, mas eu moro no canto da lagoa, acho que às vezes a internet aqui dá umas falhadas. Então, hoje a minha proposta em falar sobre o autoconhecimento através das mandalas foi porque em 2009 eu escrevi um artigo que fala sobre o círculo sagrado, a arte da mandala. Então, na época, eu estava cursando arte-terapia, né, em Nápoles, no Centro de Estudo de Arte-Terapia. Eu participei do 6º Congresso Internacional de Psicologia, Psicoterapia e Literatura. E aí, nesse congresso, eu decidi falar sobre a mandala, porque antes de começar esse curso de pós-graduação lá, eu trabalhei muito tempo na saúde mental, no CAPS, né? Na época, eu tinha feito, acho que 2 anos de CAPS, álcool e drogas, e aí eu já utilizava as técnicas da mandala lá nos grupos terapêuticos, né? E no consultório clínico, enfim. E aí eu tive essa curiosidade de começar a pesquisar mais sobre a mandala, o significado dela, como técnica terapêutica, né, como ela pode ser usada. Então, esse artigo que eu escrevi foi através de uma pesquisa que inclui também o sentido da arte sacra e como a arte sacra se conectou com os estudos do Jung, né? E também uma artista e psiquiatra, né, porque eu considero ela também artista, e Jung também era psiquiatra, enfim, ele também desenhava mandalas, fazia os estudos artísticos dele. E a Anísia da Silveira, no Rio de Janeiro, ela foi uma das pioneiras, né, a utilizar participar de uma mostra do Museu do Inconsciente, né, que é as pinturas que foram levadas pela Anísia da Silveira para o Congresso, para o 2º Congresso Internacional de Psiquiatria. E nesses desenhos dos pacientes da Anísia, então, ela se correspondeu por cartas, né, com Jung, começando então a fazer o estudo das interpretações dessas mandalas. É uma pena a minha imagem não aparecer, mas eu acredito que daqui a pouco vai dar tudo certo aqui. Tá me ouvindo bem, né, Eliana? Pelo menos tem a tua imagem. Sim, enxergam a minha imagem com a sua voz, Jana. Pois é. Então, deixa eu aproveitar deixa eu só dar um avisozinho antes de você continuar, Jana. É o seguinte, nós temos aí um bônus super legal para mandar para todo mundo que está assistindo esta live, tá? Que é a gravação em vídeo da aula online que eu dei sobre o acesso ao supraconsciente, uma vivência de acesso ao supraconsciente para resolução de problemas, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o meu WhatsApp. Quem quiser ganhar esse bônus, aí me manda ali pelo WhatsApp o pedido, tá, gente? Então, era só isso. Só esse aviso, pode continuar, gente. Tá engraçado. Então, a imagem da Eliana tá me representando hoje. Daqui a pouco, quem sabe, a minha imagem aparece. Mas ainda bem que vocês estão me ouvindo.
Então, assim, ó, nesse estudo que eu fiz, né, eu correlacionei algumas questões, assim, da história da arte com umas alguns estudos também da própria construção da arquitetura e como as mandalas, né, elas surgem no decorrer, assim, da história, né, da humanidade. Então, dentro dessa pesquisa, é, existe, assim, né, uma mudança de paradigma no Ocidente, que a gente sabe, né, historicamente, com o surgimento do racionalismo, que então modifica uma concepção de arte. Pois antes a gente tinha uma arte, né, uma arte sacra muito relacionada com a religião, uma arte mais primitiva que com o advento do racionalismo ela se tornou oculta. E até tem um fragmento que explica que no ano 1000, né, depois de Cristo, na alquimia, né, existia ainda essa tentativa de inclusão dessa arte mágica sacra das mandalas. Né, os antigos alquimistas eles usaram as geometrias sagradas, né, que é uma esfera dentro uma esfera dentro de um quadrado, dentro de um triângulo e dentro de um círculo, chamando a atenção que essa geometria sagrada ela unificaria, né, ainda a humanidade a nível micro e macro. Então, a própria etimologia da mandala ela significa círculo, né? Na verdade, é uma denominação que veio da época védica e o ano é 1500 antes de Cristo, que os estudos védicos falavam sobre os textos sagrados hindus. E lá eles se referiam a mandala como esse círculo sagrado, trazendo a referência, então, dessa conexão importante da humanidade, dos homens, com o sol, com a lua, né? E nessa concepção de círculo sagrado, né? O círculo, em muitas culturas, ela sempre esteve presente, né? A gente pode pensar nas danças circulares como um exemplo, as danças, né, em várias culturas primitivas, que sempre teve o círculo, a arquitetura, né, de algumas comunidades antigas, elas sempre tinham presente essa, essa questão do círculo sagrado. Para os Vedas, esse círculo ele era uma conexão importantíssima para que o homem tivesse esse sentido também de religar, né, de se além de estar, né, digamos assim, nessa concepção do homem inserido, né, no micro, né, o homem no seu individualismo, né, na sua individualidade, que é o que a gente denomina hoje. Naquela época, para os Vedas, a humanidade era como se ela tivesse que ter uma conexão com o macro a nível cósmico, né, não só planetário, mas cósmico. Então, a mandala é como se fosse assim um símbolo hoje estudado, né? Na verdade, ela transmite um sistema de símbolos que conserva a comunicação, né, de vários aspectos sagrados da humanidade. Então, a mandala em si, ela conserva como se fosse essa comunicação direta com o macrocosmos, né? Como se fosse assim a nossa conexão, uma porta, um portal, né, para nós acessarmos uma energia maior. Então, se a gente for ver lá até os estudos, né, que fala no budismo o termo mandala, né, em termos assim de estudos, né, que eu fiz no budismo, o termo mandala inclusive considera a questão da impermanência e a questão assim de pensar que no centro da mandala para o externo da mandala a gente sempre está relacionando isso que eu falei agora a nível micro e macro, as partes e a totalidade.
a questão de que sempre a gente está em profunda relação também com as polaridades, então a mandala seria uma maneira de integrar essas polaridades, e um movimento que eu acabei de dizer, que é como se fosse uma ruptura, né? O sistema científico, principalmente assim, essa concepção do racionalismo, fez que a humanidade se distanciasse muito do sentido da religião antiga e da questão da sacralidade. Então, o que que isso quer dizer? É que após a Idade Moderna, principalmente, o homem ele começou a fazer tudo, e claro que tem todas as questões que são também muito benéficas para a humanidade em relação a isso, levar, né, os estudos racionais e intelectuais para o lado da ciência. Então, onde teve essa ruptura, né, segundo esses meus estudos, com essa conexão profunda que havia, porque a mandala é algo muito antigo que faz com que todas as antigas comunidades, antigas religiões, enfim, né, antigas culturas tivessem essa conexão direta com o divino, com o cosmos. E com o advento da ciência, do intelecto, o homem começou a ficar muito racional, muito intelectual, muito esse paradigma de olhar as coisas muito no mundo objetivo e esquecer da subjetividade. Então, aqui, quando a gente fala da mandala lá dos tibetanos, era essa busca da integração entre o que eles consideram a mente dual e não dual, ou seja, o dualismo do mundo contemporâneo que a gente vive hoje, né? A matéria, o espírito, a luz e a sombra, as emoções e a razão. Então a gente vive um paradigma que separa muito, né, essas duas dimensões. E antigamente é como se o homem ele vivesse de uma maneira mais natural, essa concepção de integrar, né? Então a mandala depois, no Ocidente, ela foi estudada, né, pelo Jung. Então, aqui eu representando na docência, né, os estudos da psicologia analítica junguiana. Eu considero assim que o Jung, então, se apropriou de muitos estudos, né, tanto do budismo, que trazia o círculo sagrado, né, a mandala, e também dos yantras, que são as geometrias sagradas, né, usadas também na visão tântrica, que tem alguns yantras que são vistos hoje, né, que existe, por exemplo, a união entre os triângulos, o triângulo com vórtice para cima e para baixo, que é a união entre o feminino e o masculino. Então, novamente, trazendo essa concepção de que sempre existiu uma integração. E para o Jung, então, como que ele fez essa analogia, né, com os estudos orientais e com os estudos dele no Ocidente? Ele considerou, então, que a mandala, para o processo psíquico, representaria o todo da mandala, representaria o self, mas que a gente tem um centro, né, organizador, que também teria o self ali, né? Então ele seria o centro e o todo. Então é como se o self fosse a nossa conexão que eu estava falando antes, a nível micro e macro. Mas ao mesmo tempo, dentro desse self, desse todo, a gente contém, né, no nosso processo psíquico, e para a gente existir como ser humanos, a gente constitui um ego, uma persona, né? Que é dentro desse self. O self no sentido de alma, de si mesmo, e o ego no sentido de ser o aspecto persona, a personalidade, como a gente desenvolve os nossos papéis no mundo, como as pessoas nos veem, né? Então o ego, ele precisa existir para a gente funcionar, né? No sentido até de se sociabilizar. Só que o ego, ele também é um desafio para o nosso processo de individuação, né? O Jung, eu diria assim, o processo de individuação para o Jung é muito semelhante no Oriente, por exemplo, ao processo de iluminação, né? Quando se fala
em chegar no nirvana, sair da roda da vida, né? Porque no budismo eles falam que considerando assim os processos reencarnatórios, a gente estaria dentro de um círculo, né? Que é o samsara. E nessa concepção, esse processo de iluminação acontece, por exemplo, no budismo, que considera o ego como uma fonte também de experiências e uma fonte onde a gente se relaciona com o mundo fenomenológico. A gente precisaria estar lapidando esse ego, né, como um diamante, porque o ego, para o budismo, é como se ele contesse os venenos, né, do ego, que são o apego, né, essa questão do ego também ser impermanente, né, a gente não é o tempo todo o que, né, a gente não permanece igual o tempo todo. Então, nesse sentido, a gente está sempre se modulando. E para o Jung, no processo de individuação, seria também a gente estar sempre tendo consciência dessa estrutura do ego, mas a gente também tendo uma conexão com esse self. Então, por isso que eu acho tão importante os estudos da mandala, porque através dos processos da mandala, a gente pode, quando a gente faz o processo da mandala, os desenhos da mandala, a gente, na verdade, a gente está, né, como uma ideia de expressão não verbal do nosso ser, que ele não é só racional. Muitas vezes, quando a gente pinta uma mandala, a gente desenha uma mandala na expressão não verbal, a gente entra também em contato com alguns processos emocionais nossos, né, com algumas memórias, sensações vêm à tona. E nesse processo, então, da mandala, a gente entra em contato, ou seria, a gente sempre entra em contato com o nosso centro organizador, né? Esse sentido do centro da mandala significar essa organização. Também aqui, segundo meus estudos, é como se a gente vivesse, né, como eu falei lá, o paralelo entre micro e macro, é um desafio eterno, né, para nós seres humanos, porque a gente sempre está em contato com o externo, com o social, com a cultura, né? E, ou seja, a gente sempre está com essa energia para fora. E quando a gente desenha uma mandala, a gente se dá conta que a gente também tem que organizar o nosso centro, ou seja, essa energia para dentro. Só que a gente vive o tempo inteiro, né? Enfim, essa dicotomia ou esse funcionamento de estar para fora, para dentro. Uma hora eu estou vendo os estímulos de fora, no mundo fenomenológico, olhando as coisas objetivas do mundo material, mas ao mesmo tempo, quando eu estou observando o mundo material, eu também está implicado de sentimentos, sensações. Então, a gente sempre está nessa eterna relação entre o nosso centro e a nossa periferia, digamos assim. Então, a mandala, ela representaria esse sentido assim organizador. A outra questão que eu pesquisei, que eu acho bem interessante, né, como eu estava falando da arte, se a gente vê assim num sentido profundo da arte, existe uma tendência, né, da arte se conectar muito com o valor estético também, né? Mas a mandala, muitas pessoas usam a mandala hoje como um artefato artístico, né? Como se fosse assim uma pintura que está ligada só à beleza e à estética. Mas a mandala, para quem faz a mandala ou até para quem observa a mandala, ela é muito profunda. Porque, inclusive, tem estudos, né, de acordo com a forma geométrica, o número de círculos, ou como ela está dividida, o tipo de cor, a numerologia, tudo isso vai dar um significado diferente para a mandala. Então, para o Jung, é muito importante esse sentido também de símbolo, né? Os símbolos, porque os símbolos para o Jung faz com que a gente se conecte também com o nosso inconsciente, né? No sentido pessoal.
E para o Jung, através da mandala, desse círculo sagrado, a gente também estaria de uma maneira espontânea, através do processo artístico de pintar, desenhar, também entrando em contato com o inconsciente coletivo, que contém, né, a força dos arquétipos, dos mitos e a própria simbologia que as culturas nos perpassam, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, a simbologia de uma figura geométrica. Se a gente fala triângulo, todo mundo sabe o que é um triângulo. Se a gente fala, sei lá, até de um objeto, através da linguagem, né, o símbolo de uma maçã, todo mundo sabe o que é uma maçã. Então, através das mandalas, a gente também estaria expressando esses conteúdos, né, arquetípicos, que fazem parte da história da humanidade. Então, por exemplo, a Anísia da Silveira, quando ela observou lá no Museu do Inconsciente os desenhos, né, através das terapias ocupacionais no hospital psiquiátrico, ela observou de pacientes que não tinham nenhum tipo de, por exemplo, não tinham feito estudos, né, de mitologia, nem tinham estudado, por exemplo, símbolos mais profundos, e ela encontrou, por exemplo, em algumas pinturas, alguns deuses, né, ou arquétipos de mitologias muito antigas, quanto até a mitologia mexicana, ou a mitologia hindu, enfim. Isso o que traz, então? Que na mandala, a mandala, na verdade, é uma forma da gente também integrar conteúdos que não são só do nosso inconsciente pessoal, mas o que é esse termo que o Jung fala, do inconsciente coletivo. E quando a gente expressa essa energia dos arquétipos, e quando a gente entra em contato com o inconsciente coletivo, a gente também estaria entrando em contato, né, com uma energia que nos conecta a esse self, a essa totalidade. E para o Jung, toda vez que a gente entra em contato com o self, a gente ilumina, né, aspectos da nossa sombra, do nosso inconsciente, trazendo à consciência aspectos que nos ajudam até, nesse sentido, a ter o nosso autoconhecimento, nos entendermos como indivíduos, mas indivíduos dentro, né, dentro de uma totalidade, que aqui eu estou falando de uma maneira mais genérica, a própria humanidade, né? Então, por exemplo, até na arquitetura antiga, como eu estou fazendo, eu fiz esses estudos na Itália, né? Eu tenho 2 livros aqui, que um deles até é de uma escritora italiana que fala os estudos dela de mandalas e yantras. Mas tem uma curiosidade aqui interessante que, por exemplo, algumas cidades antigas, né, a arquitetura de muitas cidades antigas, inclusive anteriores ao Império Romano, elas foram construídas na forma geométrica, né, que a gente consideraria de uma mandala. Por exemplo, na arquitetura, a mandala também ocupa um lugar muito relevante na história, né, da humanidade. Constitui o plano básico das construções seculares e sagradas de quase todas as civilizações. Figura no traçado das cidades antigas medievais e até mesmo de algumas cidades modernas. Um exemplo clássico aparece no relato de Plutarco sobre a fundação de Roma. De acordo com Plutarco, Rômulo mandou buscar arquitetos da Etrúria que lhe ensinaram costumes sacros e leis a respeito das cerimônias a serem observados, do mesmo modo que eles trouxeram todos os mistérios antigos. Primeiro cavaram um buraco redondo, onde se ergue agora o Congresso, né, o Congresso lá na cidade de Roma, e dentro dele jogaram oferendas simbólicas de frutos da terra. Depois, cada homem tomou um pouco da terra do lugar onde nascera e jogou-a dentro de uma cova feita por todos. A esta cova deu-se o nome de Mundus, que está o significado do cosmos. Ao seu redor, Rômulo, com uma charrua puxada pelo touro e uma vaca, traçou os limites da cidade em um círculo. E a cidade, então, foi fundada sobre uma cerimônia solene que tinha forma circular. Então, a velha e famosa descrição de Roma, ela traz esse conceito de cidade quadrada, mas, na verdade,
é uma cidade quadrada tripartida, que é o quadrado dentro de um círculo, né? A cidade circular dividida em 4 partes. E o ponto de intersecção, então, seria esse mundus, né? Então, assim, quando a gente observa, por exemplo, as igrejas góticas, é uma pena vocês não estarem me vendo, porque eu até ia mostrar algumas gravuras aqui, mas as igrejas góticas, né, lá até da Idade Média, enfim, se a gente voltar aos estudos, existe a presença, né, dos círculos sagrados. O gótico traz muito isso, né, o circular, o redondo, a luminosidade. E tem um estudo também bem interessante em relação a essa conexão entre o Ocidente e o Oriente, através das mandalas, que o Ocidente, no sentido religioso, e o cristianismo trouxe a presença da cruz, né? Então, quando a gente fala ali de Roma, que é um círculo dividido em 4, a gente pode pensar também que a cruz, ela tem esse sentido de orientar as 4 direções sagradas, né? E só que em muitos estudos essa cruz depois ela vai representar a noção do quadrado. E esse quadrado contém já o círculo. Então, para vocês verem que antigamente muitas arquiteturas, a arte, ela considerava muito essa questão, né, da presença das mandalas como arte sacra. E a divisão da arte sacra para uma arte, digamos, mais profana é no sentido assim de afastar a ideia da mandala sacra no sentido de se conectar realmente ao cosmos, ao todo, né? O Jung no Ocidente ele foi o primeiro que fez essa relação. Então, como eu acho importante o estudo do Jung, né? No sentido de considerar que a mandala ela poderia ser esse centro regulador, né? Do nosso organismo, da nossa psique. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, também pode me fazer aqui. A Eliane deve estar vendo as pessoas aqui, né, presentes. Eu tô meio apagadinha hoje aqui. Chegam para você os comentários, Jana, ou não chegam também? Não tô vendo. Bem pouco. Ah, porque tem vários comentários. O pessoal está adorando a aula, diz que a aula é maravilhosa, que você tem que repetir essa live para poder mostrar essas mandalas. Ah, entendi. Tá. E até pediram também uma aula por Zoom, sabe? Enfim. E aí eu tô Olha, falando Eliana. também que mas aí eu tô também puxando aí para o pessoal saber que na disciplina, eu estava até pensando aqui, né? Na disciplina de mandala da pós, é uma oportunidade muito, muito linda também para as pessoas experimentarem fazer isso de uma forma é, relaxada, livre, né? E se conectar com essa experiência mesmo, assim. Porque às vezes a pessoa fica com receio, achando que é uma coisa, né, do outro mundo, só vê essas mandalas maravilhosas e acha que não tem talento, né? Sim. Mas a gente está acostumado a ver o pessoal assim que faz esse curso com a gente, essa disciplina. Assim, no começo a pessoa, né, tá cheia de insegurança. Depois, a própria atividade leva a pessoa a uma expressão tão profunda e tão rica, né, com tudo que vem a seguir, com tanto até esteticamente fica legal. Mas o mais impressionante é a simbologia que vem, né? Os significados. Então, é realmente assim, tem essa parte experiencial mesmo, que é muito bacana também, né? Sim. Então, porque na verdade a mandala ela é um instrumento poderosíssimo, né, de autoconhecimento, né, nesse sentido. Seguindo aqui, então, alguns estudos, né, então, assim, ó, mandala significa, então, literalmente o círculo e o centro. A mandala, ela pode nos fornecer esse sentido de integração, como eu falei, também ela faz com que a gente
consiga entrar em contato com essa estrutura chamada self, né, a totalidade da psique. E a gente também poderia dizer que, quando eu estava falando lá da quadratura, né, a gente poderia pensar também nos processos que o Jung fala, a intuição, né, o processo intuitivo, o processo do pensamento, da emoção, como esses 4 processos, eles também integrariam a nossa totalidade, né? Então, assim, vocês lembram que, por exemplo, em vários momentos históricos, né, a gente teve a presença de círculos sagrados. Eu acho bem importante trazer essa ideia da arquitetura e da arte, porque não é à toa que as mandalas, elas também são usadas, como eu falei, né, como uma ferramenta de sacralidade, mas elas também fazem com que a gente tenha essa conexão profunda, no sentido de entendermos que a gente faz parte de um todo, né? Por exemplo, lá em Stonehenge, né, na Inglaterra, os antigos druidas, eles construíram aquele monumento, são 2 círculos, né, que eles se sobrepõem, e eles na verdade, eles têm é como se fosse um computador neolítico, né, que nos conectam lá, por exemplo, ao solstício, ao equinócio. Os estudos dos druidas, dos antigos, eles também observavam, né, a questão assim da conexão do nosso planeta com a galáxia, né, com o cosmos. Então, através desses monumentos, se podia ter essa conexão, né, maior. Por exemplo, estudos depois que foram desenvolvidos de astronomia, astrologia. Então, no México também tem gravuras, né, que simbolizam essa conexão entre o todo. Então, assim, a mandala, ela é hoje, né, eu vejo nesse momento que a gente está de pandemia, de desconexão, talvez, né, visível entre um sentido maior de totalidade. Parece que a humanidade, em virtude da doença, ela está novamente retornando com essa ideia de sacralidade, de se integrar à natureza, porque a natureza está aí, né, se revigorando, inclusive várias espécies, né, estão muito bem, estão se readaptando a esse novo momento. E a humanidade, né, por causa de um vírus, ele tá em fase ao contrário, né, de destruição, diríamos. Então a gente vive essas polaridades, né, e entre o que a gente fala assim, a nível micro e macro, no sentido maior, a humanidade é que na verdade se desconectou com a mandala maior, né, porque a gente sempre esteve conectado. Na verdade, o ser humano, na sua própria divindade, ele é uma mandala. O nosso corpo é uma mandala. Os hindus lá, quando estudaram, né, os chakras, né, os pequenos centros de forças, isso também é uma simbologia de que no nosso corpo, no nosso organismo, no sentido energético e maior, transpessoal, transcendental, a gente também, a nível micro, a gente também contém as mandalas. E esses centros de forças nos conectam ao macro. Então, por que eu trouxe a mandala hoje, né? Justamente porque é uma ferramenta de cura, não só para os nossos processos psicológicos, no sentido de trazer para o consciente conteúdos inconscientes, de algo que eu até falei na outra live, a questão das sombras, né? Trazer conteúdos da nossa sombra, o que fica oculto, o que a gente desconhece, o que fica reprimido, mas é nesse sentido maior de se conectar novamente ao todo, de entender a nível ontológico, eu diria, da humanidade, qual que é a nossa participação nesse todo, né? Então, aqui, a mandala, ela poderia ser esse nosso ponto de partida. Diríamos assim, a nível de sistema simbólico, segundo alguns estudos aqui do José Arguelles, ele diz que a mandala, ele é um sistema muito profundo de símbolos que nos conectariam de novo essa conexão profunda de totalidade, né? Porque eu acho que o grande desafio do ser humano tem sido justamente isso, né? O retorno,
a esse sentido de integração, de totalidade. Então, quando a gente faz uma mandala, ela pode ser muito simples, né? Como a Eliana falou, a gente não precisa fazer uma mandala pensando só no valor estético, se está bonito, se não está. O próprio processo de fazer a mandala já é esse religar, já é essa reconexão, já é a gente entrar em contato com essa totalidade que está fora e dentro de nós, né? Porque, na verdade, a mandala é como se fosse esse símbolo que nos conecta, como eu falei, no sentido micro e macro. E também, se a gente for ver lá aquilo que eu tinha relatado anteriormente, a questão dessa ruptura lá atrás do mundo racional, né? A ideia da introdução da ciência, da tecnologia, e é bem o que a gente vive no mundo contemporâneo, né? Como isso, às vezes, afasta a gente a nossa ideia de integração. Porque se a gente fica só numa polaridade, muito na razão, a gente esquece todas as outras esferas do nosso ser. E no sentido objetivo, subjetivo ou religioso e científico, né, no sentido que eu estava falando da sacralidade, a gente se afastou muito do sentido sacro, da sacralidade real. Porque nas culturas antigas isso era feito o tempo todo, como eu falei, nas construções, na arquitetura, nas danças ritualísticas, na própria arte, já se usava esse instrumento da mandala no cotidiano, nas organizações. E hoje em dia, se a gente for ver no mundo ocidental, no mundo contemporâneo, existe um esforço para esse retorno, né? Enfim, hoje tem várias ferramentas, a psicoterapia, a meditação, o yoga, enfim, várias ferramentas. Mas aqui a mandala seria uma delas, né? Esse retorno a esse sentido de sacralidade, né? Por isso que eu falei que hoje também eu ia falar um pouco de espiritualidade. Mas o Jung, para mim, ele é a psicologia analítica junguiana, né, dentro assim das abordagens da psicologia, ela também traz essa esfera, né, da espiritualidade, porque quando ela compreende o self num sentido de totalidade, ela está fazendo essa correlação, né, entre o self no sentido alma e o ego, né, a nossa estrutura, a nossa personalidade. Então, não sei se tem alguma pergunta aí, Eliana. E aí, pode deixa falar. eu ver o que a Dulce... Ah, tá, não, ela só está comentando. Eu pensei que talvez a Dulce queria comentar alguma coisa aqui, mas ela está dizendo só que ela está entrando e saindo às vezes. Olha só, pessoal, podem mandar perguntas, né? Quem quiser, tiver dúvidas, aproveitar esse tempinho aí que ainda temos para a Jana esclarecer, né? Então, aí eu estava falando, né, assim, para a gente não perder um pouco. Então, como é importante o sentido da mandala como uma chave do sistema simbólico antigo, né? Então, porque o homem, ele compreende um símbolo não só pela percepção, por exemplo, como eu falei, objetiva, né? Porque, por exemplo, através da comunicação a gente entende alguns sinais e símbolos. Mas tem símbolos muito antigos que contém essa conexão a gente diria, a um sentido mais sacro, né? O sentido mais antigo de magia, de alquimia, de espiritualidade. Então, a mandala, ela contém essa possibilidade, né, da gente encontrar também as nossas experiências no mundo, né, nesse significado espiritual, no sentido, assim, de transcendência, né, sair do que é objetivo, do que é concreto, do que é visível para o invisível, né, porque quando eu falei, assim, a mandala como um espelho, né, de integração entre o visível e o invisível, o metafísico e o que é visível no mundo, né, foi perdido através desse paradigma racionalista, porque antigamente isso já era natural, essa integração. Então hoje, quando a gente usa qualquer ferramenta de integração, a gente tem que pensar que ela também é uma chave de acesso, né, para essa visão de totalidade. Então, a mandala, ela seria... Oi?
Oi, eu só, assim que você finalizar, já vou te falar, tem algumas perguntinhas aqui, tá? Tá. Então, nesse sentido mais amplo, a mandala ela traria essa arte sacra e um sistema simbólico muito antigo. Digamos assim, quando a gente pensa lá, né, nas mandalas que eu falei dos budistas, depois vocês veem lá no YouTube, né, como eles construíam as mandalas na areia, a questão da impermanência, né, a quadratura que aparece, enfim, as deidades que aparecem ali, mas tudo isso é um conhecimento também, talvez hoje invisível, porque quando a gente quer também comprovar tudo a nível objetivo, metodológico, né, que é o paradigma científico, a gente se afasta um pouco da dimensão, por exemplo, intuitiva, instintiva, e até de olhar para um símbolo no sentido mais profundo, não tão, como eu falei, assim, só o que ele transmite a nível de comunicação, a nível lógico, a nível racional. Então, vamos ver quais são as perguntas. É interessante isso que você está falando, Jana. Uma das disciplinas da pós em psicologia transpessoal é justamente a questão dessa ruptura com esse cientificismo tradicional, positivista, que reduz tudo a uma única dimensão material, né? A expansão disso, do entendimento disso para vários níveis de realidade que a física quântica trouxe para a gente e que Sim. vem a fundamentar muita coisa na psicologia transpessoal e na espiritualidade também, né? Então, só fazendo esse fechamento assim, esse alinhavo, tá? Aham. E, bom, antes de te passar as perguntas, só avisar o pessoal aqui que eu vou colocar de novo para quem chegou agora mais para o final, para você pedir o seu bônus especial, que eu vou mandar um vídeo de uma aula online que eu dei de acesso ao supraconsciente. Eu vou colocar aqui nos comentários o meu WhatsApp para você pedir seu bônus, tá bem? Bom, vamos às perguntas. Então, assim, ó, temos duas praticamente, tá? Perguntaram qual relação você vê entre Leonardo da Vinci e as mandalas, Uhum. tá? E aí fala um pouco também sobre como Jung utilizava as mandalas na terapia. Bastante pergunta. Olha, essa do Da Então, Vinci eu achei bem interessante, porque aí tem a questão assim tem uma pintura dele, né, que é como se fosse assim, os braços abertos, esqueci como é o nome dessa pintura, e as pernas, que é como se ele visualizasse o corpo, né, como uma mandala, no sentido assim, até de formar uma figura geométrica. Tem algumas visões, né, antigas que falam que a geometria do corpo do ser humano, ele forma também um pentagrama, né? Seria a união dos quatro elementos e do éter, né? Então, a quadratura traria essa questão dos quatro elementos, o Jung traz os quatro processos psíquicos. Então, Da Vinci, na verdade, eu lá até vi, quando eu morei na Itália, eu vi algumas obras dele, né? Ele trabalha muito com essa questão também, ele fez estudos, né, sobre a geometria sagrada. E ele trouxe em algumas pinturas dele também até essa concepção do que eu falei da quadratura do círculo, né? Porque na Itália, os antigos alquimistas, como eu falei, eles tratavam desse retorno, né, a essa conexão cósmica através da pedra filosofal. E a pedra filosofal, ela nada mais é que um círculo com um feminino e masculino, como se fosse representando esse círculo, em volta um quadrado, um triângulo e novamente uma esfera. Então, na verdade, é a concepção das polaridades, né, de gênero, homem e mulher, no sentido do espiritual, o quadrado representando uma conexão mais com a matéria, né, com os elementos, e novamente o triângulo, no sentido assim dessa geometria sagrada também conectando, né, três esferas a um círculo maior que seria esse encontro da pedra filosofal, que nada mais é
a conexão do self, né, o ego com o self, do ser humano com o cosmos, do micro e macro. Agora, a outra pergunta é como que o Jung, qual que foi a pergunta? Como que o Jung utilizava as mandalas? Para falar um pouquinho sobre como o Jung utilizava as mandalas terapeuticamente, Aham. nas terapias, não? Nas terapias. Então, o Jung ele foi um dos pioneiros, né, no Ocidente, a esse estudo de usar a mandala como uma ferramenta terapêutica. E como eu falei, na verdade, quando ele, tanto nós aqui no Brasil, quando a Anísio da Silveira, né, se correlacionou com cartas com ele sobre a questão do estudo de pacientes esquizofrênicos ou com outras patologias, e quando eles entravam em contato com a mandala, na verdade, essa percepção de que quando a gente desenha uma mandala que seja de uma forma espontânea, ou que a gente desenha um círculo já com uma geometria já formada, a gente também entra em contato com esse processo que o Jung fala, processo de individuação, né? E através dos símbolos que aparecem na mandala, que seja através de arquétipos, né? Figuras assim mitológicas, ou até a própria geometria, a simbologia dos números, das cores, isso tudo também remete ao nosso inconsciente, porque o símbolo é uma porta de entrada para a gente entender o nosso inconsciente, né? O inconsciente é tudo aquilo que a gente não tem clareza, não tem lucidez na nossa consciência. Então, a mandala, ele seria esse processo de, como se fosse de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de conservar a nossa conexão com o centro organizador, né? E esse centro organizador, ele não é o nosso ego, é o nosso self. Então, o Jung utilizou, né, dessa forma, com desenhos espontâneos, o livro vermelho dele, na verdade, também tem várias pinturas que são mandalas e estudos de várias mitologias. Isso que eu estou falando, né, o próprio processo artístico, né, a história da arte, né, que se deu na humanidade, o valor estético, a beleza, a mitologia, o que que isso repercute na arte sacra, porque a mandala é considerada uma arte sacra, né, na antiguidade. E ela foi perdendo esse sentido, como eu falei, no mundo contemporâneo, às vezes alguém olha uma mandala pode achar que é só para uma beleza estética, né, uma figura geométrica para ficar bonita a casa, a parede, mas a mandala, ela é uma ferramenta terapêutica. E o Jung, ele tinha muito conhecimento dessa parte que eu falei, da alquimia, ele estudou muito as mandalas no Oriente, no sentido, né, que a mandala do budismo e o yantra lá para o hinduísmo, né, a questão do tantra, como coloca os yantras, a visualização. Então ele fez vários estudos, né, através das mandalas, porque nas mandalas muitas vezes retratavam, como eu falei, figuras simbólicas de deuses, deusas, ou símbolos, né, de cruz, como eu falei, a cruz celta, a cruz daí, né, do cristianismo. Inclusive a cruz até é um estudo interessante, porque a cruz, depois da crucificação de Cristo, ela teve uma modificação, porque a cruz mais rudimentar, ela era um quadrante, ela dividia, né, quatro partes, como eu falei, os quatro elementos. E se a gente for ver a simbologia da cruz cristiana, ela coloca o homem mais em contato com o céu, com o divino, né, que era a ideia lá da Idade Média, que o homem ele estaria sempre conectado com Deus. E, e a cruz hoje, se a gente fala em cruz, a gente sempre pensa na quadratura, mas a cruz, né, dois quadrados menores em cima e dois maiores embaixo. Então, de novo, tirando o sentido de centro, essa cruz, né, do cristianismo distanciou, né, o sentido sacro,
né, que é o que eu falei da mandala, da quadratura, ou seja, do encontro com o centro. Na história, por exemplo, cristiana, se a gente for ver do cristianismo, né, lá as figuras do Renascimento, pinturas da Madonna, né, de Cristo, sempre tinha que era a areola, né, ao redor. Aquilo também pode ser considerado uma mandala. E o mais interessante, algumas igrejas, né, na Itália, por exemplo, poucas igrejas hoje ainda, o altar, eles ficaram conservados no centro, como se fosse esse centro, né, da mandala, que nos conecta ao cosmos. Muitos altares em várias igrejas posteriores ao período gótico, principalmente ali, onde esse sentido da mandala foi se perdendo, o altar, por exemplo, está numa parede num sentido, sei lá, anterior ou posterior, né? Quando a gente entra numa igreja, geralmente a gente chega à figura de Cristo, o altar está lá no final, né? Então, assim, se perdeu essa conexão com o centro. Então, isso também é uma coisa interessante. Eliana, o nosso tempo está acabando, eu acho que é melhor você finalizar agora, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando, porque o tema está muito instigante, né? E tem pano para manga, né, Jana? Tem muita coisa para falar. Eu também quero pedir desculpa da minha imagem não aparecer aqui. E olha que eu fiz um teste na minha live pessoal antes, não sei o que houve. Olha só, sem a sua imagem aqui, a aula foi excelente. Agora eu fico imaginando com a sua imagem, meu Deus. Ia ser muito mais excelente, viu? Mas eu quero agradecer profundamente a tua contribuição, né? Então é muito lindo. Eu sempre, nossa, né, cada professor aqui da nossa pós, eu fico babando, né, de ouvir, adoro. E nós temos com um time realmente excelente aí, né, para oferecer. E o convite está feito. A gente está aí, essa é uma série de lives e vídeos feitas pelos professores da pós em Psicologia Transpessoal, gente, para lançamento da turma 2020, que está sendo formada, 2020, que está sendo formada e inicia no próximo mês. Já estamos com data, tá? Já estamos, assim, habilitados, seja para o presencial, seja para o online, nós vamos que vamos, tá? Nesse momento, é o momento que mais a gente precisa expandir esses conhecimentos da transpessoal e levar as outras pessoas e ajudar em todos os âmbitos, ok, gente? Olha, tem a Sampaio está dizendo assim, a Jana não fez a maquiagem, foi por isso que você não apareceu, né, Jana? Pior é que eu fiz a maquiagem, daí não tá aparecendo. Pior que fez, né? Ai. Vou enviar para vocês no grupo de WhatsApp a mandala que eu fiz enquanto ouvia, reforçando a ideia da espiritualidade. Olha que bacana, a Mônica está falando. Gente, mas então é isso. Eu vou deixar um grande, grande beijo para todos e todas. O pessoal amou, tá, Jana? E eu vou ter que encerrar para a gente poder dar dentro do tempo aqui que o Instagram ainda permite que a gente salve o vídeo. Ok, gente? Então, bem feliz. Gratidão, Jana. Mais uma vez juntas, de um jeito meio inusitado, mas está ótimo. O que se apresenta, né? Eu já tô meio que aceitando que às vezes as coisas são como elas são, né, pessoal? A gente vai se aperfeiçoando na tecnologia. Grande beijo, gente. Um beijo. Gratidão Gratidão pela também. presença.